Olá pessoal, meu nome é Bruno e esse é o primeiro vídeo do meu canal. Esse vídeo ele tem o intuito de ajudar a você que está procurando um notebook para comprar, com a finalidade de projetar no Revit ou no Inkscape ou qualquer tipo de renderizador que seja um pouco mais prático, né? Que hoje em dia a gente está migrando bastante para essa parte da praticidade em renders não tão realistas, né? Primeiramente, eu vou explicar um pouco do fundamento, né, de como é que funcionam os notebooks e indicar para vocês ao final do vídeo 3 notebooks que eu recomendo. A primeira parte do vídeo, como eu havia dito, é a parte dos fundamentos das configurações pro notebook do Revit. No site da Autodesk, a gente tem recomendações da própria Autodesk acerca do Revit, né? O Revit ele é um programa assim como o ArchiCAD e programas semelhantes, que priorizam a parte de processamento, né? Então, vamos dividir em 4 partes. O notebook, o notebook ou desktop, ele necessariamente precisa ter um processador parrudo, um processador que consiga suprir a demanda de processamento como um todo, né? A principal configuração, portanto, é o processador. Se você tem alguma prioridade a escolher, a primeira opção é o processador. Não só de processador faz o computador ser bom, né? Ter um desempenho razoável, pelo menos, nas suas aplicações. Em sequência ao processador, uma parte muito importante da parte de configuração é a parte de memória RAM. O Revit, eu utilizo o Revit para alguns projetos de engenharia e o Revit prioriza principalmente o processador e, em sequência, a parte de memória RAM. A memória RAM ela é essencial para a gente ter um fluxo de trabalho bem fluido. Né? O mínimo de todo, assim, não tenho como ter menos que isso, seria 16 GB de RAM. E o ideal seria um 32 e dependendo das aplicações, 64 e 128 GB. Logicamente, quanto mais memória, melhor fluidez e, consequentemente, mais caro. Né? Então, vamos ponderar ali que o nosso mínimo seriam 16 GB. A parte de processador, ficaremos com no inicial pelo menos um i5, que seria o inicial ali, a parte que a gente não vai passar vergonha, certo? Na sequência temos armazenamento e memória de vídeo, né, e placa de vídeo. A parte de placa de vídeo, dependendo da aplicação, ela pode ser fundamental ou ela pode ser apenas para rodar algumas aplicações. No caso do Revit, a placa de vídeo não é essencial. O que isso quer dizer? Que se existir já está bom. Né? Não precisa ser as melhores. Agora, quando você trabalha com render, principalmente os renders que trabalham com Live View, com a questão do Twinmotion, Escape, D5 e esses renders que você consegue ver ao vivo ali o que está acontecendo, a parte de vídeo ela é fundamental para você trabalhar, porque é a placa de vídeo que vai transformar o que você tem em 3D em uma coisa realmente concreta, né? Ali que você vai ter alguma imagem, seja ela uma foto, uma coisa estática ou vídeo, a parte da placa de vídeo vai ser o que vai concretizar, né? O que você está projetando. No caso do armazenamento, hoje em dia a gente tem alguns tipos de armazenamentos mais comuns, que é o caso do SSD, e também tem evoluções do SSD, que seria o NVMe, que também é um tipo de armazenamento em memória flash. Né? Vamos comparar ali com veículos, né, que seria mais fácil. O, o HD comum é uma coisa mais antiga, né? Uma coisa mais antiquada que hoje em dia a gente não usa tanto, principalmente nos notebooks, que são os mais novos. Ele é uma parte bem mecânica, uma parte que é bem física, né? Vamos dizer assim. Ele é um disco que vai gerando, então ele é bem lento, ele tem a sua limitação física, se tratando principalmente de notebook, porque o notebook tem a limitação de espaço, certo? Na evolução do HD rígido, a gente tem o SSD, que é a versão sólida
em flash, né? Que seria como se fosse um cartão de memória, sendo bem simplificado, claro. É um cartão de memória que ele funciona ultra rápido. Então, enquanto vamos comparar ali nas escalas, o HD lê 1, o flash lê 5 e o NVMe lê 10. Então, não necessariamente é 10 vezes mais rápido, mas em algumas aplicações que precisam ser mais rápidos, ela vai ter um ganho expressivo, principalmente quando você for ligar ali o seu notebook, você vai perceber que os computadores antigos demoravam muito tempo para ligar e os mais novos demoram, consequentemente, bem menos tempo. Né? Então, existe uma limitação ali que, dependendo dos computadores, eles vão ligar mais rápido, mas se você colocar mais potência, não necessariamente ele vai funcionar melhor. E sim, você vai estar gastando dinheiro à toa. No caso a gente passou ali pelo processador, memória RAM, armazenamento e placa de vídeo. O notebook, obviamente, você está comprando ele ou você deseja comprar para ter a portabilidade, certo? Evidentemente, por questão de espaço, né, não tem como o notebook ser melhor e na equivalência de custo-benefício do que um desktop, né, do que o computador de mesa, porque a gente tem limitação de espaço, consequentemente de peças, refrigerações, design, então nunca vai ser equivalente, né? Você está comprando a portabilidade e tem a ciência disso, que o notebook vai te levar para muitos lugares que o desktop te limita, certo? Na minha primeira opção, eu selecionei 3 notebooks. Eu vou indicar aqui os notebooks e vou indicar os links caso você queira comprar. Obviamente, os links que eu estou indicando, eu ganho uma comissão. Então, se você concordar com isso, você pode acessar o link e comprar. E a gente vai estar, você está me dando uma força ali para a gente continuar compartilhando informações. O primeiro notebook que eu tenho aqui é o Acer Nitro V15. É um notebook que cumpre basicamente todos os requisitos que eu apresentei. Então ele tem 16 GB de RAM, ele tem i5, ele já tem uma RTX e um SSD. Se você não tem conhecimento de especificações, esse aqui seria a nossa entrada, certo? Ele vai rodar o Revit, logicamente em projetos muito complexos, projeto que tem interoperabilidade, tem itens federados, projetos grandes, ele não vai ser o ideal. Ele é ideal para você pegar projetos ali pequenos, né, residências, projetos que tem alguma certa compatibilização, mas não sejam projetos robustos, muito grandes, porque obviamente ele é um notebook de entrada para esse ramo, né? Então você não vai conseguir ter muita flexibilidade e obviamente você vai estar pagando por um desempenho limitado. Então esse aqui é a minha primeira opção, ele é um excelente notebook. Todos os notebooks que eu estou indicando aqui neste vídeo, eles são notebooks que eu compraria. Eu tenho um notebook, meu notebook é um Lenovo, eu tenho um computador de mesa que eu mesmo montei, então eu consigo indicar coisas que eu tenho conhecimento de causa. Então eu acredito que não vale a pena indicar uma coisa que eu não usaria, né? E a Acer em si é uma marca muito boa. A gente tem garantia no Brasil, a gente tem expansão de memória, caso você queira. Ele não é travado, ele já vem com Windows. Então é um notebook que faz muito sentido para você comprar para você entrar no ramo, ou você que já quer fazer um upgrade, já tem um computador um pouco mais antigo. Ele já é um passo um pouquinho melhor do que um notebook convencional, um notebook que você consegue comprar em qualquer loja popular, né? Vamos dizer assim. Em sequência do Acer Nitro, a gente tem um Asus TUF, que a Asus dispensa comentários. Esse aqui já tem um pouco mais de requinte, design um pouquinho mais caprichado, o teclado retroiluminado. Ele já vem com um i7 que é acima do i5, né? Para quem não conhece a graduação dos notebooks, a gente tem primeiro o i3, o i5, o i7 e o i9. E dentro dessa gama essas escalas tem várias gamas de números menores, né? Que aí vai colocar geração, vai colocar a classificação que a empresa faz, né? O Asus TUF também segue o mesmo princípio do notebook de entrada, com a diferença, óbvio, que é um notebook que vai ter o melhor desempenho. Então você está pagando pelo desempenho, pela construção, pela marca, e é um notebook muito bom.
A Asus dispensa comentários em quesitos de qualidade. Esse aqui, o diferencial dele, que ele já vem com todos os componentes que eu citei anteriormente. Esse aqui já vem com um pouco mais já é uma classificação superior. Tanto memória RAM, placa de vídeo, processador e armazenamento também. Esse aqui vem com mais armazenamento. Na sequência, que é a minha última opção, é esse lindo Lenovo, que é o Lenovo LOQ15. Ele tem uma construção muito bonita, ele é muito robusto, né? Obviamente ele é bem mais caro do que o inicial, praticamente o dobro, mais um pouco mais que o dobro. E a diferença dos notebooks basicamente é essa. A gente tem os itens que eu expliquei, que é memória, processador, memória RAM, armazenamento e por fim a placa de vídeo. Se você busca um notebook mais completo, que rode tudo e com um desempenho bem satisfatório, obviamente o mais caro vai rodar com mais fluidez e o mais barato vai rodar com algumas limitações. Isso daí é natural do mercado de notebook, assim como qualquer outro mercado está pagando por uma coisa mais cara, você vai levar um produto superior, né? A Lenovo também dispensa comentários, garantia no Brasil, e a gente consegue ter um custo-benefício, né, relativamente um custo-benefício muito bom. Obviamente existem dezenas, centenas de notebooks diferentes e isso faz com que o nosso mercado seja diverso. Você pode escolher outros aí baseados os princípios que eu apresentei, né? Foca no processador, depois você foca na memória RAM e depois vem armazenamento e placa de vídeo dependendo do que você vai trabalhar. Se você vai trabalhar com render, nos renders de Live View, faz sentido você focar numa placa de vídeo boa. Os renders que não trabalham com Live View, quais os renders que não trabalham com Live View? Corona, V-Ray, esses tipos de render eles usam muito processamento, então não faz sentido você comprar um notebook para isso. Você vai queimar dinheiro e você vai se frustrar bastante e vai parecer que o notebook não funciona. E, na verdade, você está querendo utilizar o notebook para uma causa diferente do que ele foi projetado. Então tem que ter muito cuidado, porque isso pode te frustrar bastante e o notebook não foi feito para isso. Então, renders pesados, você não usa notebook, preferencialmente. No caso do V-Ray, por exemplo, já tem farms que podem renderizar em nuvem, né? Então você não precisa necessariamente de renderizar no notebook. Caso vocês queiram mais vídeos como esse, só pedir nos comentários. A gente pode abrir umas discussões também sobre outras marcas, outros modelos, outras recomendações. Esse vídeo ele vai ser atualizado conforme o tempo vai passando. Então a gente tem o 2026, evidentemente o 2027 vem assim que este vídeo vencer, né? Espero que vocês tenham gostado. Compartilho um pouco do meu conhecimento em computadores, já que mais de 15 anos mexendo com computadores. Se vocês tiverem alguma dúvida, como eu havia dito, pode deixar aí nos comentários. Se vocês gostaram, deixe o seu like e se inscreva no canal se você se interessar por esse universo, né, de tecnologia, empreendedorismo e também a parte de BIM. Eu vou compartilhar aqui alguns itens da minha vivência como projetista. É isso, até mais e valeu!